Boa tarde novamente. Vamos iniciar. Alguns estão chegando agora. Boa tarde aos que estão chegando agora. Bem-vindos à primeira jornada da psicanálise perdão, da clemência improvável vingança lícita. Eu sou a Brenda Tavares, graduanda em Letras Português pela Universidade Federal da Paraíba. Faço parte do LIGEPS, que é o Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise. E hoje eu estou aqui nesta jornada para falar um pouco sobre o perdão no conto O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga, e o título da apresentação, como vocês estão vendo, Anfimixia Matrimonial, de Horácio Quiroga, quando a piedade falece no travesseiro de plumas. Começarei contextualizando o perdão através de algumas religiões, nesse contexto religioso. Depois farei isso através de um viés artístico, onde vocês vão ver aí no momento onde vai ter uma tentativa de personificação do perdão. E após, sobre um viés psicanalítico teórico. E por fim, explicarei como o perdão está posto no conto. Boa tarde, Jacilane. Seja bem-vinda. A lista de frequências será disponibilizada ao final da minha fala, tá bom? E ao final também vou abrir espaço para comentários, caso queiram fazer. Vamos iniciar. Gente, eu faço algumas pausas porque eu estou aceitando algumas pessoas ainda na sala. O perdão é uma emoção, um sentimento, a depender do ponto de vista, de quem perdoa e de quem está sendo perdoado, ou de quem também não perdoa, Isso quando eu faço ligação do tema com alguns conceitos da psicanálise, que vou falar mais sobre isso detalhadamente daqui a pouco. Esta emoção, ela é um ato de remissão, porque para pedir perdão é necessário ter a consciência de ter cometido algo a alguém ou até a si mesmo, seja infração de tabus, o rompimento com algumas práticas de uma herança totêmica, como também a quebra de princípios de grupos, o individual do ser, e por aí vai. Para perdoar é necessário reconhecer o ato corrompido e saber como fazer tal prática, Existem rituais tradicionalmente religiosos para essa consumação, mas sabe-se, que qualquer um ser que não seja uma figura religiosa tem aí essa capacidade de perdoar. E o perdão em si tem um grande valor religioso. Quando percebemos que as pessoas, ao negarem, ele, comentam muitas vezes quem perdoa é Deus, É algo muito cultural, Ou seja, eu não te perdoo, mas algo divino talvez venha te perdoar. Então, a ligação desse ato de remissão com algum ser divino é cultural do ser humano e de seus respectivos grupos, Faz parte de uma herança totêmica social, como eu falei. Você não precisa nem ser religioso para fazer esta comparação e ligação do ato de perdoar com o divino, até porque abarca além dos princípios individuais do ser. Vai além, Se trata de realmente uma herança social. Falar um pouco sobre o perdão sob contexto religioso, que são os modelos de perdão. Sobre esta vertente religiosa, vou fazer uma contextualização antes de falar do conto do Horácio de Quiroga e como o perdão está posto nele, E por que é um contexto religioso? Porque é mais abrangente, Próximo e explicativo do assunto principal da jornada. Uma vez, que é parte da cultura das sociedades, a religião. Então, o perdão tem uma ligação valente com a religião e dentro dela com o significado do pecado. Existem modelos de perdão, segundo Leandro Carnal. O Leandro Carnal aí é um historiador e professor brasileiro, e numa palestra ele deu a fala, ele falou sobre esses modelos, e falou do modelo
de perdão cristão, especialmente o católico, onde perdoa-se constantemente mediante o arrependimento, né? Deve ser feito aí por uma figura, um padre, né? Uma figura religiosa. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. O modelo de perdão, o cristão, né? Voltando, especialmente o católico, deve ser feito aí mediante o arrependimento e mediante o padre, né? O católico é mediante o padre, sem ser consentido por mais ninguém. Né? Nos escritos do livro Bíblia Sagrada está posto que deve-se perdoar 70 vezes 7, né? Que foi também falado por pessoas que estão nessa jornada, né? Se valeram muito do contexto religioso. E o modelo de perdão judaico fala que existem dias especiais, né, que podem ser considerados dias do perdão, mas esse pedido aí ele é feito diretamente à figura divina, né, e eles precisam do perdão de quem está à sua volta também, né, ou seja, além do divino, precisa haver um perdão por parte da sociedade ao pecador, né. Esse é um modelo de perdão judaico. E no Islã, não tem a intercessão de alguém ao pedido de perdão, a divindade, né? Não existe um intercessor. A relação deles é diretamente aí com Alá. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. E nós vemos diferenças, né, nesses modelos. O Leandro Carnal, ele colocou muito bem isso, muito bem explícito. E claro que existem outros modelos, como o modelo de perdão budista, né, onde fala que antes mesmo do perdão existe a não culpa, né, ou seja, não existe culpa, então por que existiria perdão, certo? Há também um modelo de perdão espírita, né? Eu poderia me valer de muitas religiões, né? O satânico, principalmente do satanismo, né? Que fala no quarto de seus, acho que 11 mandamentos, né? Sobre irar-se contra quem aborrece, contra quem lhe aborrece, ou seja, não perdoando, né? Não existe o perdão nesses 11 mandamentos, entre outros modelos, certo? Mas o meu foco é o modelo de perdão cristão, porque eu vou me valer do livro Bíblia Sagrada para explicar sobre o assunto e até mesmo explicar o conto. Vocês vão ver mais adiante, certo? E o que muitas religiões pregam, que tem algo em comum, é o ato de remissão e de perdão. Tá? A imagem divina sendo apenas uma espécie de intercessão ou apenas de simbolismo para a consumação de tal pedido ou de tal ato, certo? O interessante ressaltar que, num contexto social, onde a população predominantemente é cristã e católica, certo? No Brasil, né, um país laico, tem-se um pensamento de que, por mais erros que se cometa, caso esse indivíduo esteja arrependido, sentindo culpa, né, usando de má fé ou não, esse pedido de perdão, enfim, será-lhe concedido mesmo sem esse reparar o dano que tenha causado à sociedade, a grupos ou a alguém. Aí vai de cada caso, isso é individualidade, né? Mas se torna, como eu diria, não só uma característica individual e religiosa, mas uma característica de comportamento social quando falamos de predominância religiosa em relação ao ato de perdoar, né? E é só um adendo. O perdão sob contexto bíblico, Jesus de Nazaré, a figura do perdão. Por que eu trouxe a figura, né? Essa figura. Porque muitos atos correntes que foram postos no livro, o Bíblia Sagrada, e trato aqui esse livro como um aporte teórico apenas. Deixa eu permitir as pessoas entrarem aqui. E trato, né, o livro Bíblia Sagrada apenas como aporte teórico, como eu falei, né, é a coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo e parcialmente para o judaísmo e islamismo,
Tanto é que estou me valendo destes modelos de perdão, né, falados anteriormente. E esse livro tem extrema ligação com o ato de perdoar, porque, segundo as escrituras, né, só perdoando que será eventualmente perdoado. E essa prática de perdoar foi executada por Jesus de Nazaré, segundo os escritos, né, em suas ações e pregações. Muitos recorreram a ele para serem perdoados ou curados, né? Mas por que recorriam e recorrem a ele, a sua figura? Algumas religiões, elas têm valência de figuras santas, como o Jesus é o exemplo, né? Que não tem pecado original, né? O que se sabe, e que não é derivado da consumação sexual, que seria o pecado da carne. Isso explica as pessoas recorrerem às divindades bíblicas, como ele, para buscarem a remissão dos seus pecados. Porque se ele não tem pecado, não sente culpa, né? E então não precisa ser eventualmente perdoado, sendo digno apenas de perdoar, né? É o que se sabe. Portanto, o contexto de perdão, né, valendo-me do livro, deriva de dois seres, da figura de Deus e da imagem de Jesus. Então, de acordo com as histórias postadas no livro, Jesus de Nazaré foi um símbolo da prática desse perdão, da prática do amor, da igualdade, da justiça, enquanto pregador judeu. E ainda essa reputação permanecendo, né? Sabemos, após a sua morte e, segundo os escritos, ressurreição. Existe uma certa reflexividade e influência, eu diria que uma espécie de arquétipo, certo? Se a figura bíblica, percebam, perdoou os pecados de todos em sua crucificação, e os seus seguidores, os fiéis, querem ser parecidos com ele, que motivos pode ter para não perdoar alguém, né? Então acaba que constrói uma espécie de arquétipo. E falarei disso mais adiante para vocês, tá bom? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. Vou falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo, né? Os braços do perdão. Essa imagem aí é o retorno do filho pródigo, né? Trata do retorno desse filho do século XVII. Foi aí pintada por Rembrandt e atualmente ela está no museu lá em São Petersburgo. Acho que é o Museu Hermitage, se eu não me engano, tá? E adentrando neste livro, né, o Bíblia Sagrada, e como exemplo de história dentro desse, que fala sobre o perdão, eu trago aqui a exemplificação desta parábola, tá? O filho pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos, né? De acordo aí com Lucas 15, 11, 32, a um filho mais novo é dado uma herança, e após isso ele deserta as terras do pai. Depois de perder a fortuna, né, o filho volta para a casa do pai e confessa o arrependimento de ter partido. O pai, no caso dessa parábola, é a figura que perdoa. Ou seja, né, adepto do possível arquétipo de Jesus de Nazaré, que é o que eu vou falar mais adiante, que a Bíblia põe também, né, ao decorrer das histórias e das parábolas. Sobre a existência de um possível arquétipo, vou falar mais adiante, né? E aí o pai, né, movido de compaixão, ele fala, né, abre aspas, ele fala, tenho aqui a passagem: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a passagem que está na parábola,
e que faz jus à figura do pai, um remissor das atitudes passadas do filho. Percebam que o ato de perdoar, aqui falando do filho pródigo, da fala do pai, tem uma ligação com o acolhimento paternal, né? Com vestimentas e bugigangas, com joias, com o sacrifício de um animal, o ato de comer, né? Esse sacrifício, o festejo, com o ato de achar novamente o filho e de torná-lo vivo, né? Antes dado como morto. Então, o perdão está intrínseco nessas atitudes. Portanto, né, quando falo de perdão, estou desconstruindo toda uma intenção posta em ações dispersas. E aqui falando dos arquétipos de Jung, né, o arquétipo do remissor dos pecados, né, vou falar um pouco do conceito, né, para quem não conhece. Esse conceito surgiu aí por volta 1919, por volta desse ano, tá? Com um psicanalista, o Carl Gustav Jung, que foi um discípulo de Sigmund Freud, tá? E a palavra arquétipo, ela tem sua raiz na Grécia Antiga, tá? E tem aí o significado de padrão original, certo? E esse padrão original é que abarca o que existe em comum nas pessoas, né? Objetos ou conceitos que pode ser, vamos dizer, copiado, certo? Moldado, padronizado ou estimulado para ser seguido e vivido, certo? E o Carl Jung, ele investigou os padrões, esses padrões, né, até concluir que os fenômenos que nossos antepassados viveram a um nível coletivo, em diferentes épocas, culturas e sociedades, modelam a nossa maneira de ser. Então, ele conceituou isso como arquétipo. Né? Ele chegou à conclusão que os arquétipos, eles são conjuntos de imagens primordiais, provenientes aí de uma sucessão de repetições progressivas de uma mesma experiência durante muitas gerações, que ficaram armazenadas aí no inconsciente coletivo. E, segundo ele, né, os arquétipos são míticos personagens universais, que vai residir, como eu falei, no inconsciente coletivo das pessoas. E aqui falo do arquétipo... Brenda? Sim? Brenda, desculpa o incômodo, Brenda, de verdade. Mas é porque tem um pessoal que não tá conseguindo entrar na sala, aí eu ia perguntar se tu tá recebendo as notificações. Eu não estou recebendo, mas eles podem tentar entrar novamente. Pronto, Brenda, desculpa, vou avisar isso. Tudo bem, Matheus. Então, pessoal, continuando, né? Falando aqui sobre o arquétipo que eu falei do remissor dos pecados, que vai ser desenvolvido pela figura bíblica do Jesus de Nazaré, né? Que, por mais que não exista na teoria de Jung, ele vai se assemelhar aí ao sábio, ao herói e até o pai, certo? É um tipo de imagem que pode ser vista como um modelo, né? As pessoas que o seguem. Vou aceitar as pessoas aqui que estão pedindo. Boa tarde, pessoal. Vai servir como modelo, né? As pessoas que o seguem, os seus seguidores, fiéis, enfim, que vai pregar o perdão, naturalmente sabemos, o amor, o acolhimento, né? Que está posto realmente no livro sagrado, e a vontade de seguir os passos da figura o faz ser uma figura, faz da sua figura ser um arquétipo, tá? Então, existe uma certa reflexividade e influência, como eu falei anteriormente, não sei se vocês lembram, que configura nesta possibilidade de arquétipo, né? Se a figura bíblica perdoa os pecados de todos em sua, segundo os escritos, em sua crucificação, e seus seguidores querem ser parecidos com ele, né? Seus discípulos fiéis, até outros santos, né?
Que motivos pode ter para não perdoar alguém? E é o que fala o Pater Noster, né, o Pai Nosso, a oração, acho que mais conhecida popularmente, né, onde diz, perdoai-nos as nossas ofensas, né, um pedido à divindade, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né. Então, esta construção de perfil que deriva a partir de um grupo social religioso, né, que tem como núcleo o Jesus de Nazaré, explica o fato do perdão com viés bíblico, mas é um perdão que castra também, né, me valendo agora do Freud, que ele fala sobre a castração, né, ou seja, existem figuras divinas que castram o ser. Afinal, né, está escrito que perdoar é necessário para que haja uma semelhança entre a figura de Jesus e uma pessoa X, certo? Né, perdoem para que sejam perdoados, é o que fala. Se você não perdoar, não vai receber o perdão do divino depois da sua morte ou em qualquer outra situação, né? Então, isso é a castração. Existe a ira que castra, né? Isto está posto para muitos desde a infância devido a, claro, a uma herança totêmica. Acho que está um pouquinho grande, deixa eu diminuir aqui. Me valendo agora do perdão sob contexto artístico, saindo um pouco do contexto bíblico, né? Que é a personificação do perdão. Então, existem tabus valentes de heranças totêmicas, nós sabemos, né? Mas não vou falar sobre eles porque não é o meu foco. Eu apenas trouxe uma demonstração artística referente ao perdão para exemplificar a sua manifestação, esta pluralidade expressiva, e que não foge também do viés religioso, né? Parece que nada foge do viés religioso, uma vez que o assunto tratado nesta arte é um tabu, né, para os princípios cristãos, que é o aborto, certo, pessoal? Então, o foco dessa escultura que eu trouxe para vocês aqui não é nenhum tipo de principalidade, certo? O único foco é em como a tentativa da personificação do perdão, certo? Nós percebemos aqui que ele é personificado através da imagem de uma criança, e eu vou explicar um pouco sobre essa arte para vocês entenderem, certo? Esta escultura é obra do artista tcheco, o Martin Hudacek, tá? Se chama Memorial à Criança Não Nascida, certo? No qual uma criança, é o que ele diz, né, o artista, no qual uma criança perdoa a mãe pelo ato de tê-la abortado. E a mãe, ele fala que é feita de mármore, representando algo pesado, né, o peso e a dor do arrependimento, e a criança é translúcida, significando a personificação do perdão, assim como algo divino, talvez até espiritual, né? Não sei, nos escritos, os espíritos sempre aparecem como seres translúcidos, né? Até algo cultural, né? Nós falarmos de seres translúcidos, assim como anjos, enfim, né? Sabemos que a criança na sociedade, ela é vista como algo puro, né? Sem pecados, e por isso acredito que o divino e a imagem da criança são postas no mesmo patamar, né? Ela sendo a figura que mais se aproxima da personificação desse perdão, uma vez humano, né? A personificação humana desse perdão divino. Por isso, ela está posta como uma figura translúcida. Figura translúcida, perdão. E aí, é isso, tá bom? No contexto artístico, eu só trouxe essa imagem, essa escultura, né? Perdão, só para demonstrar como o perdão pode vir a ser personificado, né? Com um viés artístico. E como ele é visto fisicamente, né? E somente, tá, pessoal? Bem rapidinho, essa parte aqui. E aí, agora sobre os afetos e emoções, né? O perdão por um viés psicanalítico. Na psicanálise, não existe uma teoria que explica explicitamente sobre o perdão, tá? Mas vou me valer do que está teorizado sobre afetos e emoções,
né, tomando a minha fala aí, a partir de agora, sobre o ensaio do Graham Music, que é um psicoterapeuta, né, ele tem 63 anos, e o nome desse ensaio é Afetos e Emoções, né, de 2005. E ele fala que o afeto, que é um sentido mais objetivo dentro da teoria psicanalítica e dos estudos da psicologia acadêmica, o afeto refere-se a algo que pode ser observado em vez de sentido, certo? No conceito de sentimento, ele fala que é um estado interno, né? Ao passo que o afeto é algo externo, o sentimento é algo interno, é um estado interno do ser, né? A experiência particular do indivíduo. Então, não se pode observar um sentimento, mas sim observar o efeito de um sentimento ou constatar indícios dele em alguém, né? E ele fala de emoção, que a emoção equivale praticamente ao afeto na linguagem cotidiana, tendo um caráter mais objetivo que o do sentimento, né? Ele fala que falamos de observar uma reação emocional numa pessoa e já se afirmou que o local da emoção é o corpo, ao passo que o local do sentimento é a mente. Então, a partir dessa teorização, né, o perdão pode ser considerado uma espécie de afeto e emoção, ao passo que, a partir dele, podem surgir outras emoções e sentimentos, vindos do ato de perdoar, de ser perdoado, ou do ato também de não perdoar e não ser perdoado, tá? E como, né? Como isso é possível? Quem perdoa, geralmente, né, livra-se de emoções e sentimentos que ficam ressentidos dentro do ser, né, que estavam presos a imagens do passado, né, como a raiva, a mágoa, a tristeza. Isso para quem perdoa, né, se livra desses sentimentos. E quem é perdoado provavelmente vai sentir um alívio, né, uma felicidade a depender também, tá? E eu vou explicar por que a depender mais à frente. E quem não perdoa quer dizer que este ser criou N ressentimentos acerca de uma atitude de alguém, ou de algo, ou até de si mesmo, né? E quem não é perdoado geralmente carrega consigo o sentimento de culpa, né? O sentimento de vingança ou não, a depender também. Estou falando aqui, né, de possibilidades, porque tudo depende da situação e da maneira como as pessoas agem ou vão agir, né? Vai depender dos grupos sociais e das suas possíveis maneiras de lidar com essas emoções e sentimentos. Porque o Graham Music, ele fala, né, que qualquer família tem uma cultura emocional própria, né? Então, as maneiras de lidar com algum acontecimento vai depender. Por fim, né, não tenho como não falar sobre outros conceitos emocionais e sentimentais, a me referir sobre o perdão, porque ambos estão interligados, certo? E, né, agora falando sobre o conto, O Travesseiro de Penas, de Horácio Quiroga, vou aproveitar o espaço para fazer a leitura do conto, porque se eu não fizer, a explicação não vai ficar bem, acredito que entendida por parte de vocês. E não é um texto que é extenso, tá, pessoal? É um texto mediano, tá? E após a leitura dele aí, vou identificar e explicar como o perdão está posto na narrativa, tá? Eu vou tentar compartilhar ele com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Para vocês acompanharem a leitura. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consegui. Consegui. Travesseiro de Penas, do Horácio Quiroga, tá bom? Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida,
o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. E, no entanto, ela o amava muito. Às vezes, com um ligeiro estremecimento, quando à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan, que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante 3 meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa onde moravam também contribuía para os seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frios, colunas, estátuas de mármore, produzia a outonal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única e superficial fissura nas altas paredes, corroborava a desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam em toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a hora em que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influenza, que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. No fim de tarde, pôde ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro, indiferente. Jordan, com ternura, passou-lhe a mão na cabeça, e Alicia pôs a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente, todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à mínima carícia. Depois os soluços foram diminuindo e ela continuou abraçada nele, sem mover-se e sem dizer nada. Foi esse o último dia em que Alice se levantou. No dia seguinte, amanheceu prostrada. O médico de Jordan veio vê-la e recomendou repouso absoluto. Não sei o que ela tem, disse a Jordan, em voz baixa, já na porta da rua. É uma fraqueza que não entendo, sem vômitos, sem nada. Se amanhã despertar como hoje, manda me chamar. No outro dia, Alice estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em progresso acelerado, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia, todo o quarto permanecia com a luz acesa e em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordan passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para o outro, com incansável obstinação, o carpete abafalhando-lhe os passos. De vez em quando entrava no quarto e continuava em seu mundo vai e vem ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, Alicia começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas, depois se fixaram no chão do quarto. Com os olhos desmesuradamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete dos 2 lados da cabeceira da cama. Uma noite, com um olhar fixo, abriu a boca para gritar, com as narinas e os lábios perlando suor. Jordan, Jordan! Clamou, por fim, rígida de espanto, sem deixar de vigiar o tapete. Jordan sacudiu e Alicia, ao vê-lo, deu um grito. Sou eu, Alice, sou eu. Ela olhou como perdida logo para o tapete, tornou a olhar para o marido,
e depois de um longo momento de atonita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomando entre suas mãos a mão de Jordan, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era de antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos e com o olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia, se dessangrando, hora a hora, sem que soubessem como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor, enquanto lhe verificavam o pulso, um passando ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observaram em silêncio e depois passaram à sala. É um caso gravíssimo. E o médico de Jordan balançou a cabeça desalentado. Pouco ou nada se pode fazer. Era só o que faltava, desabafou Jordan, dedos tamborilhando na mesa com violência. Alicia se esvaía em subdelírios de anemia. Nas primeiras horas da tarde, seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite. A doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite sua vida escorria em novas vagas de sangue. Ao despertar, tinha a sensação de estar esmagada na cama por 1.000.000 de quilos. Desde o terceiro dia, essa prostração não mais abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocasse os lençóis e a fronha. Seus terrores crepusculares avançavam agora, sob a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam laboriosamente pela coxa. Perdeu logo a consciência. Nos 2 dias finais delirou sem cessar a meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e os surdos passos de Jordan. Alicia morreu, por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro. Senhor, chamou em voz baixa, o travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan aproximou-se rapidamente. De fato, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchas escuras. Parecem picadas, murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação. Traz a lâmpada para cá. A criada levantou o travesseiro e logo deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber por quê, Jordan sentiu que seus cabelos se eriçavam. Que houve? Perguntou rouco. Pesa muito, gaguejou a criada, sem deixar de tremer. Jordan o ergueu, pesava demais. Levaram-no para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas à superfície voaram, e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor, levantando as mãos crispadas aos bandóis. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, uma bola vivente e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia sua boca. Noite a noite, desde que Alicia ficara acamada, aplicara aquela boca, aquela tromba, melhor dito, as têmporas dela, para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha havia impedido a princípio seu desenvolvimento, mas desde que a moça não pudera mais mover-se, a sucção fora vertiginosa. Em 5 dias e 5 noites, ele esvaziara Alicia. Esses parasitas das aves, diminutos no meio habitual, chegam a adquirir
proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece-lhes ser especialmente favorável, e não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas. É isso, pessoal. Esse é o conto do Horácio Quiroga. Tá? Perdoem, tá? Pela a intitulação aqui do documento. Está a galinha dela golada. Não sei porquê. Quando eu baixei, já veio assim, tá? Tentei mudar, não consegui. Vou parar a apresentação e vou voltar lá para o slide para explicar como o perdão está posto nesse conto do Quiroga. E não está explícito, né? Quem vê assim não percebe de jeito nenhum o perdão, né? Quem lê, né? Vocês que acompanharam agora, quem lê percebe que o perdão pode ser colocado na figura do Jordan, certo? Ele que perdoa a mulher ter adoecido, né? Ter lhe deixado, perdoa a sua morte, vamos dizer assim, né? Porque ele não estava entendendo, né? O que estava acontecendo. E aí pode-se dizer, né, que consequentemente ele vem a perdoar a moça por isso, né? Ao ver ali a espécie de sanguessuga, né, que ocasionou a morte da sua mulher. Mas se nós formos dar uma olhada, né, e o que eu pude tirar deste conto, né, sobre a emoção, o sentimento do perdão, fugindo, né, desse viés óbvio que seria o perdão do Jordan para com a Alicia, o que eu pude tirar é diretamente direcionado e talvez até personificado, certo? Pela imagem da personagem Alicia. Né? Por quê, né? E para explicar aí como isso foi entendido por mim, primeiro vou fazer ponte com a passagem bíblica do livro de Coríntios. E por quê? Porque vocês vão entender. Vocês vão entender. Deixa eu passar aqui, certo? Aqui a passagem. A passagem fala o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coríntios, né, 13, do 4 ao 7. E é uma passagem sobre amor, claramente, né? Este sentimento, emoção, afeto parece transformar-se em conduta pessoal e até mesmo em pessoa, né? Porque parece ser autossuficiente para praticar ações e sentir, ligando-se a outros sentimentos e emoções. Como falado antes, né, o perdão está ligado diretamente a outras formas de sentir do ser humano, e não tem como falar de perdão sem falar de amor, ódio, enfim, né? Já falei sobre isso. Então, eu acredito e vejo Alicia como a personificação do amor, né? Por aquela que tudo abdicou, porque percebe-se perante a narrativa que ela foi morar em um ambiente do qual pertencia apenas ao marido. Então, houve a adaptação por parte dela em razão do ambiente, certo? E mesmo não gostando do que via, né, nós vimos ali que era um ambiente imenso, que dava eco, né, um ambiente frio, onde ela sentia calafrios. Mesmo não gostando disso, ela teve de abdicar e suportar aquelas sensações a favor do seu casamento com o Jordan, né? A favor do seu amor por ele. Então, a Alicia é uma personagem que sentia-se resfriada, ela mesma fala, né? Pelo comportamento do marido, né? Que era frio, sóbrio, a mínima carícia ali que surgiu, né? Foi na cabeça dela. E ela ali, né, desabou, percebendo isso, né? Ele percebendo que ela estava ficando doente. E ao ver essa carícia, a gente vê que ela realmente estava necessitada, vamos dizer assim, né? Mas
em contrapartida do marido, né, um de comportamento frio, mas que ele amava também, ela esbanjava ternura, né, apesar de sua timidez. E ela fala, né, lançando um véu sobre seu passado e antigos sonhos, né, ela fala na narrativa, e o que faz jus ao que diz sobre o amor, né, que ele não busca seus próprios interesses, certo? Isso vindo com o casamento, né? Esse deixar os sonhos no passado. Então, tudo o que ela passou a ter no presente momento foi Jordan, né? Mas como ele não demonstrava esses sentimentos e emoções à mulher, a mesma sem uma fonte que a alimentasse, né? Que ressarcesse essa falta, uma vez que apagou tudo que lhe podia fortalecer que estava nos seus sonhos do passado, ela passou a adoecer por falta de amor. Né, fala, né, da influenza, da anemia. Existem também essas doenças, né, claro. Mas o Horácio Quiroga, ele foi muito esperto, né, muito um espertez realmente, né, em deixar isso implícito, né, a doença por falta do amor. O interessante é que por mais que o homem, o Jordan, ele agisse, de modo sóbrio com a Alicia, frio, né, a mulher não deixou de amá-lo, né? Então percebe-se que a Alicia, ela é a personificação do amor. Eu trouxe a personificação do perdão, certo? Que artístico, né? Onde estava a imagem da criança, e a Alicia aqui eu trago como personificação do amor, né? Claramente. E o amor, segundo os escritos utilizados por mim, né? Não guarda rancor e tudo suporta. Se tudo suporta, tudo perdoa. E falamos aqui neste contexto de sinônimos, certo? O amor é sinônimo do perdão e é sinônimo do ato de perdoar, da remissão, tá? E deixa eu beber um pouco de água aqui. E há um fator externo, acredito que é uma metáfora, que é a aparição da sanguessuga, né, que estava debaixo do travesseiro da moça, que sugou o sangue da mulher até sua morte. Há uma ligação disso, da sanguessuga estar no travesseiro, lugar em que descansa-se a cabeça, com o fato de Jordan ter acariciado por uma única vez, antes da moça adoecer, né, prostrada na cama. Há uma ligação disso com o fato de Jordan ter acariciado sua cabeça, né, numa espécie de afago, e após a morte de Alicia, ele ter encontrado a sanguessuga. Tem uma significação, certo? A sanguessuga, ao meu ver, representa a frieza do homem, de Jordan, que refreava a todo momento a Alicia, né? Lhe causava medo. Até ela falou, né, da estatura dele ali, e com aquele comportamento, e com aquela fisiologia dele, né? Aquela física dele, o corpo físico, lhe causava até um estremecimento, certo? E percebemos, né, como o comportamento humano ele refreia a pessoa, né? Quando eu falei de afeto, sentimentos e emoções. O Jordan, ele poderia ter a altura que fosse, né? E a Alicia poderia ser a moça mais angelical, tímida, frágil, né? Mas se Jordan tivesse, pelo menos, se ele demonstrasse, né, o que ele sentia por Alicia, ela não teria esse refreamento por causa da altura dele, né? Mas como ele era uma pessoa fechada e alta também, isso lhe causava um certo pavor, né? Mas isso não quer dizer que ele não amava, né? Fala aí no conto, né? Que ele deixava... era algo interno dentro de si, né? Ele só não demonstrava. Então, essa coisa da sanguessuga tem uma significação, né? A sanguessuga, como eu falei, representa a frieza do Jordan. E a mulher cada vez mais adoecia por falta do amor, porque ela precisava disso, né? Como eu falei. E se ele tivesse demonstrado o que sentia, é viável que ela não ficaria prostrada na cama sem levantar, mas ficou porque ele continuou fechado, né? Há também a possibilidade dela ter adquirido as doenças que os médicos puderam identificar, né?
como a influenza e a anemia, mas há doenças que eles não identificaram, né? O médico mesmo falava, olha, não sei o que ela tem, né? E ela não melhora, né? Da influenza ela melhorou, da anemia estava melhorando, mas olha, eu não sei o que ela tem, realmente. Né? Sem vômitos, sem nada, não dá para saber realmente. E quando essas doenças não são identificadas, né? E isso já entra no ramo das doenças psicossomáticas, né? E o que são as doenças psicossomáticas? Elas são aí causadas por problemas emocionais do indivíduo, certo? E essas doenças representam ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. No caso da personagem Alicia, foi justamente pela falta de reciprocidade amorosa que ela veio a adoecer de uma forma inexplicável, né? Não tinha explicação. E com a ocorrência da morte, o homem encontra o bicho, né? A sanguessuga, eu acho que é uma sanguessuga, certo? Dentro do travesseiro, que estava, né, bem alimentado, e aí, ao final do conto, que ele percebe a causa da morte da sua esposa. Isso explica a razão dela ter alucinado, né? Sonhado com um gorila, que é um antropóide, né? Como eles colocam no conto. E pesquisando o significado deste sonho no Google, eu encontrei que sonhar com gorila, que é um primata, né? Significa que algo pode estar ofuscando uma necessidade em receber afeto e carinho de alguém. Então, gente, ou seja, faz muito sentido, né? E foi algo muito interessante que eu tirei deste conto. Né? A Alicia necessitava disso por parte de Jordan. E sabemos que os sonhos são provenientes do nosso inconsciente, né? Então, explica muita coisa esse sonho. E ela necessitava disso por parte de Jordan, né? Mas a sanguessuga ofuscou esse pedido bradado, que seria bradado, né, por parte da moça. E esse animal, no meu ver, é visto como a frieza do homem, né? Como eu havia dito antes. Então, foi meio que refreou a moça ao pedido de afeto e carinho, né? Por isso que ela não falava que necessitava de um carinho, de um afeto por parte do seu marido. E o Jordan, a gente viu, né? Ele não estava feliz, né? Mas ele era uma pessoa conformada, né? Ele estava bem alimentado, saudável, ao passo que a mulher, antes de morta, não estava. Né? E sim estava entrando em estado de penúria e doença. E ao final do conto, acredito que ele, ao olhar a sanguessuga, né? Ele percebe o que aconteceu. O que realmente refreou ela a ficar prostrada na cama. Então, é o que os escritos falam, o que o escrito fala, né? O amor tudo suporta, e até mesmo suporta a morte, porque ela morreu ainda o amando, né? E o amor não guarda rancor, porque em nenhum momento ela demonstrou ressentimento para com o Jordan, né? Ou seja, o amor perdoa, né? É sinônimo aí do ato de perdoar o amor aqui. E Alice é a personificação desse. Né? Então, no conto, ao contrário da arte mostrada, né, da criança ali, onde o perdão é personificado por ela, a Alice aí vem na forma humana feminina, né, esse amor. E eu acho que é Gaia, né? Acho que a imagem do amor na Grécia Antiga, eu não sei. Quem está aí pode me corrigir, eu não lembro. A figura do amor, acho que é Gaia. E é uma figura feminina, né? Então entra muito em contexto. E o interessante, muito interessante, o Horácio Silvestre Quiroga Forteza, né? Que é o autor desse conto, né? Que ele é uruguaiano, tá? E geralmente seus contos tratam de eventos fantásticos, né, e macabros. Então, por isso a sanguessuga, né, entra aí muito na linha de Edgar Allan Poe, né, e de temas relacionados à selva, sobretudo a região Misiones, na Argentina, né, onde o Quiroga aí passou parte de sua vida. Tá, pessoal? E por finalizar, né, aqui estão as referências, e principalmente a palestra do Leandro, tá? O Leandro Carnal, essa referência aqui, está no YouTube. Ele fala muito sobre o perdão, valente desse contexto religioso bíblico. E ele fala muito bem sobre isso e eu gostei muito.
da fala dele, por isso que eu exemplifiquei no início da apresentação. E é isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês a lista de frequência agora. E vou abrir o espaço aqui para vocês. Realmente, se quiserem tecer algum comentário, fiquem à vontade. Só um minuto que eu vou pegar a lista.